Gente, primeira coisa, eu queria falar que estou muito feliz que todos vocês estão presentes. Não imaginei que todas conseguiriam entrar, dar um jeitinho de entrar, então, realmente, obrigada por estarem aqui conosco. Como a Dani e a Vitória sempre relembram, aqui é um lugar amoroso, para a gente ficar à vontade, como se fosse não, né? É nossa casa, né? Porque nós estamos em casa, e quer levantar, quer falar, quer cortar. E assim, gente, não, eu tenho coisas aqui, eu vou entrar, vou começar falando um pouquinho de história, vou ter que ser um pouco mais didática, então vai começar um pouquinho chatinho, mas eu vou trazer muitas novidades para vocês, então vocês vão gostar, assim, e em termos acadêmicos mesmo, e depois eu vou entrar num aspecto mais mundo corporativo, que é o que a gente vive, né, a maioria aqui vive no dia a dia, né, o mundo corporativo. Então, ficou dividido em duas partes. Aí, nesse comecinho, gente, eu vou trazer algumas coisas, e assim, como eu falei, né, estudei, fiz o trabalho de casa, dever bonitinho, mas não significa que eu vou falar todas as coisas absolutamente certas, como elas funcionam, como elas são, não existe verdade absoluta, então, me interrompam, querem falar, tal, né, como a gente fala aqui, né, então, é um tema que eu vou compartilhar já aqui. Posso compartilhar, meninas? Então, e eu vou deixar aqui aberto com os lembretes mesmo, que é para vocês ficarem acompanhando aqui as minhas anotações de cada slide, não é mesmo? Então, o que eu preparei para vocês? Né? O tema da palestra é Impacto Digital, da Diversidade e do Racismo, né? Esse tema tão atual, né, mas que já vem sendo falado e comentado no mundo corporativo aí há um bom tempo. Bom, eu trouxe esse tema e eu começo fazendo uma pergunta para vocês. Quem conhece o termo racismo estrutural ou racismo institucional? Quem quiser falar, se souber e quiser falar o que conhece por esse termo, pode falar, gente. Eu já ouvi falar sobre o racismo estrutural, mas eu tive que aprender, não porque eu soubesse, mas porque estava na mídia, né? Então, não chegou por mim através de estudo, mas chegou por mim através da mídia. E o institucional, não. Eu nunca ouvi. É similar, tá, Dani? Então, o mesmo entendimento que tu tem de racismo estrutural ou institucional é para representar. O que eu começo com essa pergunta e eu vou responder ela, tá, gente? Então, o racismo estrutural ou institucional é um conjunto de práticas institucionais ou sociais inseridas aí no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, histórica, né? É uma questão histórica e, portanto, herança da escravidão. E essas práticas desfavorecem um grupo social ou étnico, tá? Então, aí a gente está falando, a gente pensa em racismo estrutural, logo pensa na questão da negritude, da pretitude, mas a gente pode falar de racismo estrutural para outros grupos étnicos, né? Então, eu foquei mais no racismo aqui, o racismo que a gente viu por conta das notícias do Floyd, né? Começou toda essa revolução, assim, né? Dentro da pandemia, começou por conta do que aconteceu com o George Floyd, mas a gente está falando de estruturas da sociedade que um sistema que já funciona pregando e perpetuando o racismo. Bom, o tema não é leve, mas a gente vai aqui explorar um pouco mais a fundo, então me interrompam quando sentirem que precisa falar alguma coisa, tá? Então aí, vou me apresentar, né? Vou voltar só um pouquinho me apresentar. Bom, eu sou Jussara Piauí de Souza, eu sou Engagement Manager na Digital Alquimia, que é esse login bonitinho aqui. E eu sou formada em Sistemas de Informação, no Mackenzie, eu me formei em 2010. Eu sou, pelo título, né, eu sou Engagement Manager, que é uma pessoa que engaja o time, vamos dizer assim,
para que a gente possa fazer as nossas entregas, mas, além disso, eu atuo com funções de uma PO, que é uma Product Owner, né? Para quem não conhece o termo, um Product Owner basicamente é uma pessoa que é responsável pela criação de produtos, sejam produtos digitais ou produtos físicos, mas dentro de TI a gente sempre acaba caindo no aspecto digital, né? Estamos falando de produtos digitais, aplicativos, sistemas, enfim. E eu sou agilista desde 2015, né? Então, assim, eu uso práticas do ágil desde 2015. E aí, curiosidade sobre mim, né? Falando umas gracinhas, né? Sou nascida em São Paulo, apesar de ter um nome de Piauí, muita gente pergunta se sou do Piauí. Não sou do Piauí, meus pais são de lá, né? Minha mãe. E eu sou apaixonada por gatos e adoro viajar. Então, assim, só para, né, vocês conhecerem um pouquinho mais. Sou um nerd? Não sou aquela nerd, mas, assim, eu sou um pouco apegada a questões, assim, históricas ou questões mais didáticas. Por exemplo, origem da palavra, adoro saber de onde vem uma palavra X, Y, Z, assim. Vou dar um exemplo de uma palavrinha que eu gosto. Adivinhar, por exemplo. A palavra adivinhar, eu gosto de saber a origem, então, assim, ad, que vem no começo, é quem está ao lado, né? E divinhar, né, o final ali do divino, né, que vem do divino. Então, adivinhar é quem está lá ao lado do divino. Esse tipo de curiosidade, de nerd stuff, eu gosto, mas eu não sou tão nerd assim. Então, só para falar um pouquinho de mim, tá? Não ficar tão apegada assim, a aspectos tão técnicos, mas eu gosto de ir a fundo. Então, quando eu comecei a montar essa palestra, eu falei, eu não posso sair falando de racismo sem voltar um pouquinho lá atrás, né? Eu preciso voltar um pouquinho lá atrás, eu preciso entender academicamente o que a gente tem sobre esse material, né? E aí, óbvio que a gente não pode deixar de falar de estudiosos e estudiosas, né, que me inspiraram, né? Uma delas, principalmente, foi Djamila Ribeiro. Djamila tem livros escritos e ela se formou e se especializou para falar de racismo. Porque o que acontece na nossa sociedade é que, para provar que uma coisa existe, você precisa, academicamente falando, você precisa fazer um TCC e provar, através de experiências, né, como a gente faz TCC, né, com base no fulano de tal, quando a gente usa qualquer sentença dentro do nosso trabalho. Djamila foi atrás e fez isso. Então, eu me inspirei na Djamila e também fui entender um pouco mais, né, desse mundo com Lélia Gonzalez. Tem muita coisa para estudar, tem muito material, então, assim, não dá para falar, dá para ficar dias falando. Bom, o que eu quis trazer, assim, de herança cultural, né? O Brasil é um dos países que mais recebeu povos africanos, ou os povos, quando eu falo povos africanos, de diversos países da África. E, em comparação com os Estados Unidos, por exemplo, onde 12% da população é negra, o Brasil tem 50 e poucos por cento da população negra. E aí, essa história, né, do racismo começou há 132 anos atrás. Parece muito, mas se eu remontar duas, três gerações para trás, nossos antepassados, 2, 3 gerações para trás, já estavam em contato com a escravidão. Ou seja, nossos avós ou bisavós, aí depende da idade da galera. Então, não faz tanto tempo assim. E aí, 132 anos atrás, veio, né, o básico que a gente aprende na escola, veio lá a Lei Áurea, que acabou com a escravidão. E aí, a partir disso, todo o problema que a gente tem social hoje é devido a uma não reparação histórica. Então, a gente tinha aqui uma série de pessoas de diversos países da África, espalhada pelo nosso Brasil, que não tinham onde morar, que não tinham como se manter, e aí eles foram para os morros, eles fugiram, e aí eles formaram aquilo que a gente conhece por quilombolas, né? O que eu trouxe aqui de curiosidade é que eram mais de 400 povos em diferentes regiões da África que se chamavam povos da família Níger-Congo, que eles tinham características em comum.
hábitos, enfim. Quando eu falo povos, é tribos mesmo, clãs, né? E esses povos que vieram para cá, eles tinham uma característica que era familiar, linguística, que era o Bantô. O Bantô, para vocês terem uma noção, é uma linguagem tonal. Alguém sabe o que é uma linguagem tonal? Não? Não. Linguagem tonal é o dialeto, por exemplo, o mandarim chinês, ele tem uma série de acentuações e tonações, né, vamos dizer assim, que diferenciam uma palavra da outra. Então, por exemplo, se você falar um A ou um são duas palavras totalmente diferentes, e são sons, a linguagem tem um som ritmado. Então, o que eu acho maravilhoso de falar é que, para esses povos, o tambor também é tonal, né? Então, cada toque do tambor, ele é tonal. Para esses povos, os tambores falam. Então, toda a sua religião, em boa parte das religiões africanas, haverão tambores em sua composição, e esses tambores, eles têm eles se comunicam com as pessoas que fazem parte daquele ritual ali. Então, para eles, de fato, os tambores falam, né? Isso que eu acho maravilhoso. Outra coisa é que a gente, às vezes, a gente tem uma herança da linguagem que a gente repete até hoje, né? De falar as coisas no plural, a gente fala no plural errado, a gente coloca só a primeira palavra, né, só o pronome no plural, e a palavra seguinte, o substantivo, a gente não coloca, tipo, os meninos. A gente faz isso, e fala que é errado, mas na verdade a gente faz isso porque pros povos Níger-Congo, que a linguagem deles em comum tinha, era assim, para eles o certo era a primeira palavra no plural e o substantivo não ia no plural. Então a gente carrega isso até hoje, por uma questão cultural, não por óbvio, né? A gente já sabe qual é o correto, mas nesse sentido é interessante a gente observar que não é tão ignorante assim quanto parece, né? Tem uma questão cultural. O que o racismo, como que o racismo estrutural age, né? Eu vou falar rapidamente, mas são 5 principais pontos, né? Ele apaga os registros históricos. Se vocês pegarem aí famílias de imigrantes e famílias de europeus e famílias dos povos de fora, né, principalmente, você consegue remontar a árvore genealógica dessas pessoas. Eu, por exemplo, se eu chegar no meu avô para trás, eu já não tenho registro histórico. Então, é interessante observar como a gente é apagado da história, né? Aí a desvalorização da cultura africana, né, que é demonizar as religiões, que é o que a gente vê acontecendo por aí. O rótulo no continente africano, né, achar que a África é um país, né, a África é um continente e tem mais de 50 países, se não me engano 54 países. E o racismo, ele tem uma característica que ele se transforma, ele é mutável, ele vai ganhando novas habilidades. Por exemplo, o que a gente já ouviu aí de besteira, né, de tipo racismo reverso, né, que é quando o negro é racista com o branco. Isso não existe, só haveria se a gente tivesse o mesmo processo que os povos negros passaram com os brancos, né, se houvesse uma escravidão dos povos brancos. Então, não existe esses termos, né, gente. Eu sei que todas aqui são muito inteligentes, mas não caiam nessa besteira, tá? Enfim, e quando eu falo racismo mutável também é o quanto, às vezes, a discussão toma caminhos que não eram os caminhos que a gente queria, né? Por exemplo, a discussão do preto versus negro. Eu gosto da origem da palavra, como eu falei para vocês, né? Eu sou uma nerd que vai através da origem, vai estudar a origem da palavra. Mas, assim, real, me perguntaram, como que você prefere ser chamada, de preta ou negra? Eu falei, eu prefiro ser chamada pelo nome. Porque... Excelente, excelente. Porque, né, assim, você pode até
se referir à pessoa, né, vai falar com a loirinha, com a neguinha, isso é uma coisa muito mais prática. Agora, a discussão que gera em torno disso, para mim, é mais um aspecto do racismo mutável, que é tipo assim, vamos fugir do foco. Gente, a gente precisa de reparação histórica, que é políticas de inclusão social. Podemos discutir essa questão do preto, do negro, porque aqui a gente teve referência de muitos povos europeus, né? Então a gente pode falar que tem sim uma questão do latim e também tem uma questão do grego. E aí, se você olhar ali a tradução literal do que era para o latim e para o grego, são coisas diferentes. E aí eu vou fazer meu trabalho de deixa para os históricos, os estudiosos discutirem qual que é o melhor. Mas, enquanto isso, estamos dentro de uma sociedade que busca a cura. Eu só queria voltar num tema aqui, que eu também gosto muito de falar. Esse ponto aqui de rotular o continente africano. Outro dia eu peguei uma conversa de uma nigeriana falando o quanto as pessoas acham que a África é uma coisa só, né? Acha que é uma grande favela, né? Isso vira palco de drama e, ao mesmo tempo, e eu não estou dizendo que não existem problemas sociais e problemas históricos, e não é isso, mas vira palco de drama para artista e para gente que quer aparecer, entendeu? Então, sei lá, eu vou usar um exemplo aqui que talvez algumas pessoas gostem da pessoa, e não é nem o aspecto, tá? Eu acho que é muito mais da gente conhecer as coisas. Embaixadora, ex-BBB, embaixadora da ONG África, sei lá. Gente, quer ajudar a África? Vai ali no Capão Redondo. Eu sei que tem muito trabalho para ser feito, mas... E eu não estou criticando quem ajuda, mas, assim, observa a sua bolha social, observa o seu bairro, né? Tem um ditado chinês que eu adoro, que é: antes de querer resolver os problemas do mundo, dê 3 voltas no seu bairro, ou melhor, dê 3 voltas na sua casa. Porque, às vezes, a gente quer fazer algo mais, não sabe direito como pode ajudar, e aí se mete em algumas coisas assim, né, que é um pouco do ego da gente, né, um pouco do ego. Então, eu acho que isso até pode ser um tema para outro momento, tá, para não ficar tanto tempo nisso, mas, assim, tem muita coisa para ser feita e a gente pode começar logo ali. Então, a cura, né, a cura para esse problema social que a gente tem, ele começa aí trazendo conceitos antirracistas, né? A gente tem essas escritoras que eu comentei, né, de Jamila Ribeiro, famosíssima, e ela tem um livro que se chama O Manual do Antirracista. Não li tudo, tá, gente? Preciso ler. Mas aí tem alguns conceitos que a gente pode aplicar que vão trazer a gente mais próximo da realidade. Gente, falei pra caramba. Alguém que quer falar alguma coisa, fazer algum comentário? Primeiro que eu quero dizer que eu vou me aventurar a falar sobre esse tema, embora não seja não tenha propriedade para falar, né? Mas eu tenho, há algum tempo, o tema de origem africana tem chamado muito a minha atenção. Primeiro porque a minha família, ela é indígena, né? Então, tem muita gente que fala assim, você é japonesa? Eu falo, não, eu não sou japonesa. Pode ser que algum sangue miscigenado com japonês tenha, porque em Belém do Pará é a segunda maior colônia japonesa depois de São Paulo. No Brasil, tem a segunda maior colônia fica no Pará. Então, é possível, né? Mas a minha família do meu pai, ela é indígena, né? Então, a minha família da minha mãe também a minha avó é negra, né? A minha avó é preta, né? Então, assim, tem uma mistura. Por isso, meu olho puxado com cabelo liso. Então, puxando a questão, né, do cabelo liso do indígena, o olho puxado indígena, a cor da pele, né? Minha irmã tem o cabelo cacheado, olho puxado, então tem essa miscigenação.
E então os temas relacionados à origem, né, a nossas raízes, tem chamado bastante atenção. E confesso também que tem muito relacionado ao que tem sido apresentado, né, pela mídia, não vou negar que isso é uma grande verdade. E também eu procurei há um tempo atrás fazer, por exemplo, uma dança africana. E quando eu fui procurar, a professora falou assim, olha, eu não posso te ensinar dança africana, porque eu não tenho conhecimento do continente inteiro. Eu posso te apresentar um tipo de dança de uma determinada região. E, tipo assim, e para mim foi tão assim, tão óbvio, pô, eu sou de Belém, em Belém se toca brega, né, que é um ritmo que no Sudeste se conhece como algo ruim, mas na verdade existe um ritmo aqui, que é em Belém. Então, por que que eu vou achar que existe uma dança, um tipo para um continente inteiro, né? É muito doido. É muito louco isso, né? Nossa, Dani, assim, maravilhoso o que você falou, porque a tua intenção ali foi totalmente, né, de se conectar com um pouco mais da sua ancestralidade. E não pense que eu passo por isso também, não. Não é tu que tá passando por isso porque agora você tá descobrindo. Olha, eu vou contar para vocês. Eu fiz esse conteúdo aqui, eu fiz um pouco adaptado para um outro grupo de pessoas. Aí era mesclado e tal. E aí um dos rapazes que mora em Recife, um cara assim, ó, de 2 metros de altura, que eu adoro, ele é demais, assim, ele virou e falou assim, é um negão, tá? É um negão. Ele virou para mim e falou assim, Jussara, até pouco tempo atrás, o pessoal, quando eu falava de mim, eu não me reconhecia enquanto negro. Ele disse num grupo, como a gente, sei lá, tinha umas 15 pessoas, ele disse assim, naturalmente, e eu achei ótimo, porque a gente, a primeira tendência, de repente, recriminar, tipo, meu, como que tu não se conhece, né? E o que acontece, né, é um pouco disso, é a dificuldade do negro de se reconhecer na sociedade por conta de todos esses apagamentos históricos. E de criação também, né, de criação, porque a gente cresce ouvindo moreninho, quando não é um preto, que a gente quando não é retinto, né, que é o preto com a pele mais escura, aí a gente cresce ouvindo que é moreninho. E aí, quando alguém fala, por exemplo, né, não, você não é preto, você é moreninha, a gente sabe que não tem maldade, né, tem aquilo que a gente perpassa no nosso ambiente e a gente reproduz. Então, ele passou por isso. Eu já cresci minha mãe crescendo, neguinha, vem aqui, neguinha, não sei o quê. Então, e meu pai também, enfim. Então, para mim, é muito mais natural. Mas tem gente que tem essa dificuldade de se reconhecer. Então, tu foi ainda mais longe, né? Reconhecer sua ancestralidade lá atrás, né? O que é digno de nota, porque muita gente não faz isso, né? Então, é super legal que você compartilhou isso com a gente e tomara que você... Aí tu aprendeu a dançar, no final das contas, o que aconteceu lá? Ocorreu a pandemia, infelizmente, por enquanto. Mas em breve voltarei.